Querido Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós, seus filhos, nos colocamos na sua presença. Com o coração aberto, viemos aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra. Querido Deus, estamos em família, ouvindo aí a terceira lição que o Senhor trouxe através do seu servo, o irmão Luiz. Que o Senhor possa mais uma vez, mais uma noite, Senhor, trazer mais uma mensagem especial, para que possamos sair daqui preenchidos com o seu Santo Espírito e também com o desejo de colocar em prática cada lição aqui aprendida. Obrigado, Pai, pelo prazer de ter aqui em nosso meio as visitas, irmãos que talvez não conheçamos, mas se o Senhor tocou no coração de cada um deles, é sinal que o Senhor também quer preenchê-los. E, Senhor, e assim o faça. Que seja tudo aqui nesta igreja, através desse culto trazido do céu, que seja para honra e glória do seu santo nome e também para fortalecimento da nossa vida espiritual. Abençoe a todos, Senhor. Nós agradecemos, sem mérito nenhum, mas em nome do seu Filho, Jesus Cristo, é que agradecemos e pedimos. Amém. Irmãos, só reforçando, as apostilas, falta ali alguns que deram os nomes não pegar, segundo a nossa lista. Depois procure eu e o Claudinei no final do culto para você pegar as suas apostilas, né? E se você esqueceu de dar o seu nome, nos procure, a gente uma vez consegue uma apostila ali para você ali. Quem chega na frente sempre consegue os melhores. Como prometi, vou mostrar as fotos do café da manhã, né? Tá aqui, o café da manhã separado já por casas, já. Nós saímos de manhã. Nós tivemos um pedido de banana frita, para vocês terem noção. Sabe o que é levantar de madrugada para fritar banana? Só o Lar e Família faz isso para você. Todas as outras coisas o dinheiro pode comprar, mas só o Lar e Família pode fazer isso para você. Próxima foto lá, Vinícius. Esse aqui foi na casa da irmã Eunice, né? Foi o primeiro lar que nós chegamos, montamos lá uma mesa bonita lá, né? Ela queria cevada, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar de ser adventista, mas eu não sou muito fã de cevada, né? Eu nunca tomei café na minha vida, então não conheço café. Mas cevada, eu não sou muito fã de cevada. E eu levantei de madrugada fazer cevada. E depois eu acabei experimentando o resto que sobrou na garrafa. E ficou bom até o troço, né? Não sei se a Janete gostou, mas até que ficou bom o troço, né? A próxima casa, a casa da irmã Vânia, a mesona cheia, farta. Teve pedido de cupcake. Gente, sabe o que é você correr atrás de um cupcake, assim, de última hora, assim, né? E você ficar olhando para aquele trocinho daquele tamanhozinho e vontade de dar uma mordida nele, né? Mas chegou inteiro lá, irmã. Eu garanto pra senhora que chegou inteiro. Tá bom? Né? E depois foi a casa da Janete, né? E a Crisóvila nos receberam. A Crisóvila pediu tapioca. Sabe o que é você fazer tapioca também, assim, em cima da hora? E fizemos a famosa tapioca, né? Acho que deve ter foto lá da tapioca da próxima, né? Aí, ó. Aquelas 4 ali é a questão da tapioca. Então teve frutas, suco, leite, cevada, chocolate quente, sucos naturais, né? Então assim, foi pedido das pessoas. E o Lar e Família foi lá e cumpriu como prometido. E o Lar e Família está propondo para você um passeio de trem, né, um casal ali descer de trem, e tem surpresa. Não vai ser apenas um passeio de trem, né, vai ter surpresa. Na hora que você chegar lá, vai ter surpresa. Então você vai concorrer a isso, né. Final do mês vamos estar fazendo o sorteio, marcando a data com o ganhador, né. De preferência nós vamos dar numa segunda-feira, 5 horas da manhã, para ele sair daqui. Não, passeio de trem final de semana, né, para poder ir o casal, aí nós vamos acertar a data. Se o casal não pode final de semana, vai durante a semana, nós vamos mandar ele durante a semana, mas que você vai ter ali um passeio romântico ali com o cônjuge ali, né, mesmo que ele não queira, mas ele vai ter um passeio romântico. Lar e Família propõe isso daí, mesmo que você não queira, você vai ter um passeio romântico, o teu adversário de travesseiro aí, né? E para aquelas mães que infelizmente já não tem mais o esposo, né, vai poder passear com o filho aí, vai ter essa oportunidade. Mas que você vai passear com sua família, você vai passear com sua família. Então, Lar e Família, quando ele
promete, Deus ajuda o Lar em Família e o Lar em Família consegue cumprir. E também teve direito aí a café da tarde. Depois nós levamos aí um lanche à tarde aí para cada ganhador aí. Eles ficaram surpresos, né? Porque achou que era só o café da manhã. Nós levamos também. Não tiramos foto, né? O café da tarde foi um pouco mais simples, mas estava lá, pelo menos nossa cara eles viram. Alguns estão esperando a janta. Desde já eu aviso para vocês que não vai ter janta. Era só até o café da tarde. Paramos por ali, né? Mas assim, que Deus possa continuar abençoando você, que você possa continuar lembrando de orar pelo Departamento Lar e Família, pelos casais envolvidos, né? Não é apenas eu e a Sueli, temos o Claudinei e a Verônica, temos o Ricardo e a Clarice, e temos o Pedro e a Eliane também, que fazem parte do Lar e Família. Uma equipe grande, como vocês sabem, membros dessa igreja disposto a lutar por sua família. Então, que Deus possa estar abençoando você, que essa apostila tem sido comentado alguns assuntos, dado uma pincelada, gente. Nós não estamos estudando a apostila esse final de semana, tem dado uma pincelada em cima dessa apostila. Essa apostila está disponível, ela é sua, já está reservada para você. Ah, mas eu não sou casado, eu posso ter a apostila? Gente, isso daqui para um camarada que não é casado, olha, ele muda totalmente a ideia dele. Ele muda totalmente a ideia dele daquilo de par ideal. Ele começa a pensar, será que eu sou a pessoa ideal? É muito bom isso daqui. É muito bom isso daqui. Então que Deus possa estar abençoando você. Nesse momento, o irmão Luiz é do Senhor. Vem aqui e o irmão Luiz ele vai estar dando continuidade, né? Vai estar dando continuidade ali e Deus quer fazer a sua família próspera. Assim como o Senhor tem ajudado, assim, tantas famílias da igreja aí, tem ajudado a cada um aqui, tem o Senhor, assim, como uma referência de amigo, uma referência de cristão, assim, que o Senhor possa continuar sendo assim. Lar e Família agradece muito o Senhor ter aceitado o convite de estar conosco esse final de semana. Obrigado, Júnior. Eu acho que o maior privilegiado somos nós, né? Sou eu, e agradeço ao convite. Irmãos, eu gosto muito de eu queria cumprimentar a todos, né? Boa noite a todos. Eu quero agradecer, eu acho assim, às vezes eu olho para mim, né? Eu não mereço carinho, e eu espero, porque eu não tenho ninguém aqui que nunca chegou para mim e falou para mim, olha, eu não gosto de você, né? Então eu louvo a Deus por isso. Eu espero que sejam todos meus amigos. E eu agradeço o carinho de vocês. Tá? Isso faz um bem pra gente. Porque quando a gente chega aqui, a gente se sente parte da família. Tá? Então, isso é importante. E eu quero dizer assim, numa família, há aqueles momentos que às vezes rola um estresse ali, faz parte da família. Faz parte da família que também não se senta excluída, porque às vezes alguém não te cumprimentou, alguém não te deu atenção, alguma coisa parecida. Porque às vezes você está focado numa coisa e... É igual eu aqui, pensando em uma coisa, e eu acredito que eu não havia cumprimentado vocês. Né? E assim, mas é muito bom termos esta família. Eu ontem tinha preparado uma mensagem, eu gosto muito do quarteto Atos, e ele tem 2 hinos em um do CD que eu gosto muito, todos eles são muito bonitos, mas tem um que ele fala de quando ele era criança, quando a mãe, ele brincando com o irmão, e a mãe, lembra que eu já preguei sobre este assunto aqui, lembra que eu falei assim, olha, eu vou falar porque a Helena não está aqui, né? E vocês podem ter a mãe de vocês que façam comida gostosa, mas igual a minha, eu acho que é impossível. Lógico, coitada dela agora, né? 91 anos, ela mal conhece a gente, problema dela de saúde, de Alzheimer, né? Mas eu preguei há uns anos atrás, eu falei sobre isso. Lembram? Vocês lembram disso? Lembro, né? Mas, irmãos, eu não sei quantos de vocês realmente adquiriram a revista. Eu já li toda ela para tirar alguns temas para mensagem, e eu garanto para vocês, gente, que
faça plano de ler, porque é muito bom. Hein? E há um verso que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Agora, nós não podemos reclamar, porque a gente tem várias instruções para nós. Né? E essa é uma delas fantástica para nós, a questão de família. E eu queria te convidar você, o título da mensagem, né, da revista é Aprendendo por Contraste, né, a família de Ló. Gênesis capítulo 19, verso 30 a 38. Eu não vou, aquilo que o Júnior já comentou, né, eu não vou estar falando toda a revista, mas eu quero deixar você assim, eu vou pegar alguns pontos só, mas deixar com você, para que você em tua casa, você volta a folhar, não precisa ser hoje, mas quando você chegar nessa lição ali. E diz ali: e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Vocês lembram, não faz poucos dias que a gente teve aquela vigília, eu falei de Jefté. Lembra que eu falei de Jefté? Quando os amonitas, eles eram temidos, esse povo era, lembra que eu disse que era um descendente de uma das filhas de Ló. Era um povo temido porque quando eles iam para lutar com seus inimigos, eles eram tão perversos que eles abriam a barriga das mulheres grávidas e arrancavam o bebê que ali estavam. Tanto é que aí, quando eles sentiram a necessidade de um líder que tivesse coragem, porque todos temiam, eles foram atrás de Jefté. Então, que situação a vida, né? A vida dessa família, né? E quando você olha aqui, a revista diz assim que essa, sem dúvida, é a história de uma tragédia familiar. Sabe quando você vê assim, um vídeo, você vê um vídeo, um exemplo, alguém escalando alguma coisa, você imagina, olha, não vai dar bem, isso aqui vai, sabe? Subir uma escada e não tem ninguém embaixo para segurar a escada. Você já começa a imaginar, isso não vai terminar bem. É uma tragédia anunciada, não é isso? Você está trabalhando lá em cima, a 10 metros de altura, você não está preso a um cinto de segurança,
é uma tragédia anunciada. Você só vai saber depois que aconteceu, que é tão fácil acontecer. E aqui é uma tragédia anunciada, tá? Eu quero dizer assim que, por que anunciada? Lembra que quando Abraão saiu da terra lá da parentela dele, ele levou quem com ele? Ló, né? Sobrinho de Abraão. E quando chega ali, naquela trajetória deles, os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão. E então Abraão falou: Ló, você é meu parente, eu não quero que haja esse problema entre nós dois, porque se não separassem, ia sobrar realmente para os dois, tio e sobrinho. Ele falou: olha, você sabe que eu gosto de você e eu te dou a preferência, você escolhe para que lado você quer ir. E Ló, então, cresceu o olho, né, naquela terra, e aí ele falou: eu quero esse lado aí. E ele foi para lá. E diz a Bíblia que ele foi armando a sua tenda, foi armando, né? E de repente ele estava morando lá no centro da cidade de Sodoma, né? E quando a lição fala em contraste, veja o contraste da família de Ló e a família de Abraão. Abraão, ele se preocupava com a sua família. E ali, foi neste detalhe, diz a própria revista, ela fala, foi ali que tudo começou, nas escolhas, tá? Nas escolhas que ele fez há 20 anos atrás. Ele estava traçando o seu final, o final da história dele, né? 20 anos se passaram, né? Em cima do monte estavam 2 homens ali, agora, para falar daquele episódio que iria acontecer naquela cidade. Então, queridos, Abraão, ele intercede, né? Quando o próprio Senhor, né? Próprio Senhor e mais 2 anjos foram visitar Abraão. Foi ali que ele deu a notícia: daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. E foi nessa visita que eles fizeram ali a Abraão. Quando eles despediram de Abraão, eles falaram: Abraão, por acaso eu vou deixar de noticiar algo que vai acontecer ao meu amigo? Ele fala para Abraão: Abraão, nós estamos indo para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala: olha, mas você vai destruir? E se houver 50 justos lá? E você conhece essa história. Ele começa a discutir com Deus. É uma pena que naquela cidade não havia nem 10 justos. Era muito mais fácil Deus tirar aquela família. E aí você vê a misericórdia de Deus até onde vai. Em busca de alguém, porque o que dá a entender que Ló era alguém que amava a Deus. E Deus fala: olha, eu vou tirar Ló lá daquela cidade e sua família. E os anjos chegam ali naquela cidade, Ló faz a recepção dos anjos. Mas quando ele chama as suas filhas e os genros, eles começam a debochar dele. Eles não acreditam. Aquela manhã, né? Quando você começa a perceber assim, a olhar, aquela manhã foi uma manhã como qualquer uma outra. As pessoas levantaram, cada um foi aos seus afazeres. Mas como os anjos, até eu posso dizer assim, às vezes nós somos cristãos a reboque. Se alguém não pegar nós, sabe, o Júnior está aqui insistindo para a gente: olha, está aqui a revista, sabe, e parece que nem assim a gente não quer, e compra e não lê. Não é assim? Compra e não lê, tá morrendo de fome, com os armários cheios de comidas. Estamos perdendo nossos filhos.
E está as instruções aqui, estamos perdendo o nosso casamento, brigamos, sabe, nos degradamos, e a mensagem está lá na nossa prateleira, na nossa estante, nas gavetas. E eu estou falando para mim também. Tá? E Ló, se não fosse os anjos pegarem Ló, o anjo pegou um e o outro pela mão e o outro, e a esposa de Ló, e ele fala, não olha para trás, o negócio era muito sério, e a mulher de Ló, então, eu imagino, quando ela vê o clarão descendo, ela olha para trás, imaginando tudo que eu tinha, perdi, e ali se transforma numa estátua de sal. Eu estou resumindo, mas é fantástico este capítulo. E eu queria dizer uma coisa, tá? Que nós cristãos, fazemos as nossas escolhas, tá? Uma escolha errada, uma sequência de prioridades erradas, e o resultado foi uma família toda perdida. Tá? Só se há alguém que se salvou, ao que tudo indica, foi Ló. Pela situação das suas duas filhas. E aí, a história de Ló não é incomum em nossos dias. Muitos de nós estamos colocando nossa família em locais e situações perigosas. E aí o escritor me fala, eu quase perdi minha família porque eu colocava outras prioridades acima da minha família. E eu quase perdi a minha família. E ele disse, louva a Deus por ter me ajudado a retroceder. Então precisamos ter as prioridades certas e os valores certos para que levemos nossa família para o rumo certo. Então é hora de colocar-se nas mãos de Deus. Né? E aí a lição fala assim, cuidado onde você coloca seus filhos. Eu lembro que os meus filhos, eles estudavam ali no Boqueirão, e quando terminou ali, que não tinha mais como eles estudarem, ou ia para o Bom Retiro, CCA Bom Retiro, ou ia para a escola pública. E eu e a Helena fomos à noite matricular o Tiago numa escola pública. Ô, gente, vocês não têm ideia. Quando eu entrei naquele pátio para falar ali na secretaria, aqueles adolescentes fumando lá dentro ali embaixo, dentro do pátio da escola ali, embaixo daquele primeiro, cobertura que tem aquele fedor de cigarro, e eu nunca vi maconha, eu não sei, sabe, mas um cheiro esquisito, sabe? Você não tem ideia, sabe, como eu e a Helena, nós ficamos assim, sabe, o que fazer? Não é fácil, sabe? E, queridos, e às vezes, aonde você mora, às vezes você não tem escolha, mas mesmo onde você mora, sabe, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. E aí é o que a lição está falando para a gente. Às vezes, decisões erradas na nossa vida levam a perder tudo aquilo que é essencial. E Ló diz a lição que é um símbolo de homens que estarão salvos, mas sozinhos, sem a esposa e sem os filhos. Que tristeza, não é? Ela ainda fala, que tristeza. Há um pensamento que eu tentei lembrar, eu não consegui desse pensamento. Mas diz assim, esse pensamento é assim, todo sucesso lá fora não justifica o fracasso em casa. E às vezes até as coisas da igreja, até as coisas de Deus. Tá? Por exemplo, você vai dar estudo bíblico? Não marque estudo bíblico todas as noites.
Seja prudente até nisto, porque você tem a tua família que precisa de você, precisa do teu apoio, do teu carinho, da tua, sabe, por exemplo, eu gosto de dar estudo bíblico. Nós terminamos o estudo bíblico, a Josiane, né, se batizou, e nós estamos aí já precisando de um outro estudo bíblico. Mas eu não posso fazer estudo longe, eu quero perto. Eu quero que seja, de preferência que seja um casal, que eu e a minha esposa vamos junto. Eu gosto de ir junto com ela. Isso é importante. Porque, queridos, a gente tem as coisas da igreja, mas a gente tem a família da gente. E eu fico olhando assim, eu fico pensando, né? Tristeza para a gente ver os filhos da gente, né? A gente quer eles. E você imagina quando você foi negligente, né? Porque você pode fazer tudo e os teus filhos se desviar. Isso não diz que eles vão permanecer. Mas quando você olha, bom, eu fiz tudo o que eu pude. O que eu pude fazer, eu fiz. Então isso te dá uma... É igual de um filho para os pais. Nós somos em 10 filhos. Nem todos os filhos tratam bem a minha mãe. Mas só que eu tenho por experiência esses próprios irmãos, quando o meu pai faleceu, foram os que mais sofreram. Porque você chora, mas você chora, o teu choro é diferente de uma pessoa que chora angustiado por algo que deixou de fazer. Quando nós deixamos de fazer aquilo que poderíamos fazer para os nossos filhos, ou aquilo que poderíamos fazer pelos nossos pais e não fizemos, aquilo, na hora que você vê que o tempo ele passa tão rápido, e essas pessoas vão sofrem, mais numa situação quando de uma perca do que outras pessoas que fizeram tudo. Então, a lição, eu só dei umas pinceladas aqui, mas ela é fantástica. Eu quero que você leia toda esta revista. É o meu desejo, querido, para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por ter criado a família, e isto é uma estrutura para nós. E quando estamos tristes, quando estamos cansados, quando estamos com fome, quando estamos com saudade, quando estamos necessitados de um amor, de um carinho, como é gostoso ter um lar aconchegante. E como nós somos tão falhos que, como sentimos uma vontade de destruir aquele nosso ninho que o Senhor nos criou com tanto amor e carinho. Pai querido, queira habitar em cada lar das famílias que estão presentes aqui na tua igreja e de irmãos que fazem parte da nossa comunidade. Pai querido, não permite que o inimigo venha a atrapalhar a nossa vida, nosso relacionamento, o nosso cantinho que nós escolhemos com tanto amor. Não permita que o amor acabe em nossos lares. Permita que haja harmonia entre nós e nossos filhos, que haja harmonia entre nós e nosso cônjuge, que o teu Espírito Santo possa entrar em nossos corações, reconhecermos quando estamos errados e saber perdoar quando os outros erram conosco, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós. Pai querido, leva-nos em paz, dando uma boa noite, uma boa semana. É o que te pedimos, sem mérito nenhum em nós, mas pedimos nos méritos do Senhor Jesus. Amém, Senhor.